Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Estamos aqui hoje com o Luciano, que é assessor de investimento lá da Biquest, representante da XP aqui em Recife. Tudo bem, Luciano? Bom, Rodrigo. Bom lhe ver. Estamos aqui com o Fera do Investimento, estamos começando um novo ano, 2026. É bom repaginar os seus investimentos, a sua visão do futuro, para que você alcance a sua liberdade financeira, a sua tranquilidade financeira, né, Luciano? É isso mesmo. E aí, Luciano, fica à vontade aí, vamos conversar. Tu estás trabalhando aí na Biquest, XP, e aí, nosso parceiro do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Conta um pouco da tua história. A gente tem uma longa história aí, que acredito que quase 5 anos, talvez, e de muita, como é que eu posso dizer, de muito serviço prestado, sabe, para o CIMEP, porque a assessoria de investimentos é um negócio muito complexo porque ele requer volume. E iniciantes, estudantes que têm recursos limitados, estão começando a carreira, eles não são interessantes para uma assessoria. Por quê? Porque são volumes ainda a construir. Muito embora, dada a nossa parceria, a gente recebe esses recém-formados e a gente constrói com eles uma carteira e a gente apoia eles e dá esse suporte de educação financeira para que eles entendam a importância. E aí a gente faz um acompanhamento e uma parceria de longo prazo, entende? Então é um investimento nosso mesmo, no médico e na parceria com o CIMEP. Perfeito. A primeira coisa, né, Luciano, é começar a fazer sobrar o dinheiro, né, no orçamento mensal, né? O médico pesquisar, ver no seu orçamento onde pode cortar, onde pode melhorar suas receitas para fazer sobrar um dinheiro, não é isso? É, exato. Veja, pouco se estuda na faculdade, né, sobre quase nada, e o governo também não tem muita iniciativa para a educação financeira. Então é importante que o médico recém-formado ou o médico já formado procure ler sobre o assunto, procure assessoria ou um planejador financeiro para poder ser aconselhado. Por quê? A forma com que a gente se relaciona com o dinheiro é quase que uma questão, como é que eu posso... Cultural. Não cultural, mas é quase que uma questão psicológica mesmo, sabe? Todo mundo tem uma relação única com o dinheiro, que foi aprendida lá atrás, com os pais, com o que passou na vida, com abundância ou com falta, com desequilíbrio financeiro, com aperto financeiro muito grande, e isso construiu padrões em nós. E padrões que nem sempre são os padrões adequados para o mundo que a gente vai enfrentar. Então, é importante entender primeiro como você se relaciona, você ouvinte, se relaciona com o dinheiro. Entendendo isso, você vai entender as suas limitações e os seus pontos fortes. E aí, sabendo quem você pode pôr em prática as boas condutas, os bons métodos para que você possa construir uma carreira, né, e uma independência financeira equilibrada e constante. É importante, sem dúvida, assim, não há planejamento financeiro sem saldo. O que é saldo? Quanto que eu ganho, menos o que eu gasto, é o que sobra. Precisa sobrar. Só se constrói riqueza com uma sobra, com um saldo, né? Então, vamos dizer, vou dar um orçamento daqui de 10 mil reais, mas pode ser 100 mil, dá no mesmo. A gente vai falar em porcentagens. Se você tem um orçamento de 10 mil, é muito importante que as suas despesas essenciais, elas não superem 50%. Isso é uma métrica mundial, assim, funciona muito bem. O que são as despesas essenciais? Eu tenho que incluir aí o meu aluguel, a gasolina, eu tenho que incluir o plano de saúde, que é conta de luz, essencial, a conta de luz. Coisas que eu não posso deixar de pagar. Se eu conseguir com que as minhas despesas essenciais formem 5 mil, ou seja, 50%, eu vou fatalmente conseguir ter um lazer, uma recompensa de lazer adequada para mim, e vou conseguir iniciar a minha
a minha independência financeira. Porque 30% você pode atribuir para despesas não essenciais, que são, por exemplo, um lazer no final de semana, Almoçar no almoço, restaurante. um sair para um café. Então você pode atribuir R$ 3.000 por mês para isso. E você tem esse direito. E faça. Porque ao fazer, ele te dá combustível para que você tenha a determinação para se manter nos 50, entende? E também a determinação para saber que os 20 que sobraram, você vai investir. E você está investindo para você para você mesmo lá na frente. Nós somos imediatistas. Isso é uma característica do ser humano. O ser humano ele não acessa o futuro. Isso é dos nossos ancestrais, né? Não sabia como seria o futuro, então tinha uma coisa que lhe dava prazer imediato, ele simplesmente consumia aquela coisa que lhe dava prazer imediato, né? Exatamente. Antropologicamente é essa a justificativa. Civilizações mais antigas e até novas também. Os Estados Unidos têm uma cultura de aposentadoria bem forte. O Japão, eu acho que deve ser um dos maiores exemplos disso. Eles investem muito, não só na questão financeira, como na questão de saúde mesmo, de longevidade, né? Por quê? Porque ele entende que ele precisa honrar isso, sabe? Que é uma dádiva, é uma grande bênção você poder ser longevo. E sendo longevo, eu preciso ser responsável. Eu preciso ser diligente, na verdade. Você precisa ser responsável consigo mesmo, né? Tomar as rédeas do seu futuro, não deixar na mão do governo, né? Se você for esperar do governo, a tendência, cada dia que passa, é os benefícios da Previdência Social minguarem, né? Há uma incerteza, né? A gente não tem o controle. Tá? Qual será a próxima reforma? Então, o que eu costumo dizer para os meus clientes é o seguinte, e para os ouvintes que estão nos ouvindo, é que tenha o INSS, o que você vai receber do seu vínculo como um plus, como um extra. Faça o seu, Exato, entende? E aí você vai estar melhor ainda. Se porventura o que foi prometido for cumprido, você vai ter não só o que você poupou, você fez, e o Estado assim faz o papel dele. Perfeito, Luciano. Eu acho que é isso mesmo. Não coloque o seu futuro na mão dos políticos, né? E eu vou além, não é só a questão da aposentadoria. A liberdade, por exemplo, de você estar num emprego que você não gosta, poder largar. Se você não tem nenhum tipo de reserva, nenhum tipo de investimento, você vai ficar refém daquela situação para sempre, né? Se você empata o dinheiro que você tem, que você recebe com o que você gasta, você nunca vai poder se dar o luxo de sair de um emprego ruim, mudar de profissão. Pois é o que a gente chama de liberdade, né? Liberdade financeira. Isso é o que todo mundo sonha com isso. Mas isso tem um preço, né? E o preço é a renúncia, não tem jeito. Eu não acredito em Mega Sena. Veja, é nós delegarmos para algo absolutamente improvável o meu sonho. Então, e assim, não é por aí. A gente precisa fazer a nossa parte. E para isso a gente precisa renunciar. E voltando um pouquinho nos 50, 30, 20 que a gente mencionou aqui, o que é que acontece muito? Eu ganho 10 e aí o meu custo de vida basal é 8. Entende? Por quê? Porque eu quero morar num lugar melhor e eu quero ter um carro que me representa, que eu acho que me representa. E eu quero treinar naquela academia que... E aí você já estabeleceu uma cultura de desobediência ao que deveria ser feito. Porque isso é mindset, perdão o inglês. Isso é uma questão estrutural mesmo, sabe? Que precisa ser exercitada. Ninguém nasce. Eu vou... Algumas pessoas têm essa facilidade maior, mas é a minoria, pela experiência que a gente tem. A maioria, ela está sempre ali no limite, sabe?
Perfeito. E outra coisa, Luciano, que eu gostaria de falar contigo, antes mesmo de investir, é importante também fazer uma reserva de emergência, né, para a pessoa ficar tranquila, né? É importante, não tenha dúvida. É importante. Nesses 20 que você vai poupar, e eu encorajo você a fazer isso, sabe? Se você tiver alguma dúvida, pode nos procurar. A gente vai com todo carinho te receber. A equipe é muito preparada, o escritório fica ali no Rio Mar. Então a gente tem uma estrutura muito bem formada para a experiência do cliente e do associado. E aí, desses 20%, você vai compondo aquela reserva. Porque, gente, vamos combinar, emergências acontecem, não é verdade? Carro quebra. Felizmente, doença, coisas que a gente não prevê, né? Mas essas 20%, essa reserva financeira, se ela não for utilizada, ela vai compor a sua necessidade, a sua aposentadoria, entende? Tá lá no mesmo bolinho, na sua cesta. Só tem que tomar cuidado de ter investido em algo com liquidez, né? Perfeito. E que não seja variável, não seja renda variável, renda Exato. fixa, né? Então a gente sempre tem, mesmo que o nosso cliente não tenha esse entendimento, nós, por default, por padrão, nós já deixamos ali uma porcentagem líquida, porque a gente sabe o que acontece. Ele acha, não, pode mandar para longo prazo, eu não vou precisar. Eu já ouvi dezenas de vezes essa frase. E se no fim acaba precisando. E acaba precisando, e aí a gente precisa liquidar um ativo, e aí há um pequeno deságio, né? Porque o ativo precisava ser levado até o vencimento, e aí não funciona, né? Perfeito. Aí depois de colocar o seu dinheiro na reserva de emergência, que é renda fixa e ativos com liquidez, aí você parte para rentabilizar o excedente, né? A reserva de emergência mais ou menos são 6 meses, né, de gastos, né? É um critério. É uma fórmula de bolo, né? Mas pode ser variável, né? Um ano. Tem uns que dizem eu quero 3 anos, entendeu? Mas o que a maioria dos também para não ficar algo inatingível. A maioria dos planejadores financeiros, e eu concordo com isso, 6 meses é um bom... 6 meses. E aí depois vamos partir para rentabilizar, né? Aí é que entra o assessor, né? Que aí o assessor vai mostrar que investimentos, que ativos podem render mais do que a média da renda fixa, né? Com certeza. Olha, uma boa carteira de renda fixa em alto nível, né, que a gente diz, uma coisa é eu saber o que é um CDB, um LCI, pré e pós, né? São os tipos de ativos e as suas características. A outra coisa é você fazer isso em alto nível para você tirar o que tem de melhor do momento e dos ativos e do que o mercado prevê. Curva de juros é algo complexo, entende? Então, quanto que eu prefixo uma carteira? Quanto eu pós-fixo? Quanto inflação? Não vale agora, mas lá na frente pode ser um bom negócio. Então, é tão complexo quanto ações. Montar uma carteira de alto nível em renda fixa. Como a gente está com a Selic muito alta, né? E deve se manter alta, deve haver corte de juros até dezembro, mas ainda uma Selic alta, né? Comparando, vendo a história do Brasil, ainda uma Selic alta. A gente tem a oportunidade de rentabilizar isso com um nível de risco muito baixo, né? Então, fundos multimercado não tão, como é que eu digo, muito atrativos, porque é difícil bater uma Selic dessa, sabe? Então, o mercado de ações está andando bem, né? Bateu máxima hoje, eu não sei como é. Isso, já 175 mil pontos. Bateu máxima histórica, né? A gente prevê no exterior, né? Também, a Bolsa Americana muito bem também, a gente acredita que um pouco cara já, mas todo mundo, ela sempre está cara e ela está sempre subindo, parece. Estão dizendo há 4 anos que está cara e ela há 4 anos está subindo. Continua subindo, né? O dólar num patamar ok, né? Então, a gente tem sim oportunidades a gente gosta muito de renda fixa Brasil
e volatilidade lá fora, sabe? Esse é um padrão que a gente gosta muito. É o que a gente faz bem. É isso, tem que analisar também o perfil do investidor, né, Luciano? Porque Fundamental. tem um investidor que é conservador, que é moderado, que é arrojado. E geralmente a rentabilidade anda de mãos dadas com o risco, né? Quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Então você tem que saber ponderar isso na carteira, a questão de liquidez, né? Investimentos com liquidez imediata, liquidez para daqui a 1 ano, para daqui a 5 anos, porque quanto menor a liquidez, também maior a rentabilidade. Realmente tem que fazer um estudo da vida da pessoa que está sendo assessorada, né, para indicar o melhor para ela, né? Não adianta também você ter, de repente, 5 milhões, tudo em renda fixa de curto prazo, você está perdendo rentabilidade, né? Poderia estar parte desse patrimônio que você não vai ter uma necessidade de uso imediata, investir em investimentos com menos liquidez, mas que geram mais rentabilidade na renda fixa, renda variável, enfim. Não tem dúvida. Olha, a análise, o entendimento do perfil do cliente e dos objetivos é fundamental. Parece um assunto trivial, né? Já batido e todo mundo sabe que isso é importante, mas a execução disso é tão importante quanto a teoria. Então, executar uma carteira, entender o que o cliente quer, entender que ele não tolera volatilidade, entender que ele é um perfil que precisa, sim, que é possível que ele precise resgatar metade do valor porque ele tem sonho de comprar um apartamento. E quando isso acontece, ele vai resgatar. E aí o deságio, se não tiver adequada ao que você, aquela conversa de alinhamento de necessidades e de expectativa não tiver adequado, o cliente se prejudica. Tipo, o cara quer comprar um apartamento daqui a 10 anos, aí investe no IPCA+, com vencimento daqui a 10 anos, que aí vai receber aquilo que foi pactuado e proteger o dinheiro da inflação, né? Essa é uma, né? Outra eu posso querer a qualquer momento. Então, a gente precisa ouvir atentamente o cliente, sabe? Porque, e também fugir do conflito de interesse. Porque há um conflito de interesse tem que ter cuidado ao falar isso, mas é verdade. O mercado, não vou nem falar quais as instituições, o tipo das instituições, mas há sim um conflito de interesse no que é bom para mim, no que é bom para o cliente, certo? Tanto em bancos quanto em corretora. Então, isso é fundamental que o assessor seja alguém que você confia e que seja alguém que tenha experiência e ética no que faz. Né? Então, isso é muito importante. E tem também, e isso é importante para que o ouvinte escute, nos Estados Unidos, na Europa, o modelo de comissionamento de assessoria por recomendação de produtos, ele deixou de existir. Agora é fee-based, né? Pois é. Os Estados Unidos ainda tem, a Europa quase nada. Se não me engano, é extinto. Por quê? Porque não funciona. Porque se eu faço o que é melhor para mim ou na metade, não vai ser o que é melhor para você. Então, tem que ter alinhamento de incentivos e de interesses, né? A gente tem que estar apontando para o mesmo lado, a gente tem que estar querendo a mesma coisa, né? E o FII fixo, o fee-based, ele traz ele alinha as expectativas, entendeu? O cliente paga um FII fixo e o independente do que o assessor alocar, é o que é melhor, o que tem melhor. Não há nenhum tipo de desalinhamento, entendeu? Perfeito. O que o nosso amigo Luciano quis falar aqui, galera, o fee-based é baseado, por exemplo, numa taxa fixa em relação ao seu patrimônio. Então, alinha interesses e alinha incentivo. Então, o incentivo do assessor é que o seu patrimônio cresça para a comissão dele crescer. Então, houve um alinhamento de interesses. Exatamente. Diferente do modelo anterior, né, Luciano? Exato. E é importante que seja dito que, poxa, mas eu vou pagar. O cliente não entende que ele já paga. Por quê? Aquele CDB que ele receberia a 115% do CDI, ele está levando só 105%. Porque os 10% pagaram a comissão. Anunciam para ele que é 110% do CDI, mas na realidade é 115%, né? Exato. 5% ficou com o intermediário. Ficou com o intermediário para
remunerar o assessor e a corretora, entendeu? Então, E outra coisa, é justo pagar, né? É um trabalho. pois é. O ponto é como eu vou pagar. Quando você vai no médico, você tem que pagar a consulta. Exatamente. Quando você vai no advogado, tem que pagar o atendimento. É normal isso. Agora, o que a gente tem que batalhar é por isso, pelo alinhamento dos interesses e dos incentivos, né? É o como eu vou pagar. O médico, por exemplo, recebe a remuneração dele, o interesse é fazer o melhor pelo paciente, porque o paciente vai voltar nele e vai recomendar outros pacientes para ele, né? Pois é. E não recomendar porque vai ganhar na cirurgia. Perfeito. É isso. Eu gostei desse alinhamento que vocês da BigQuest estão tendo em relação ao Fee-Base. Eu acho muito legal, muito bom. Nós fomos um dos primeiros do Brasil. Vocês estão de parabéns. Um dos primeiros do Brasil. E no Nordeste, um dos que mais hoje a gente não tem clientes, não recebe novos clientes, sem que seja assim, porque a gente acha que realmente não funciona. Só por curiosidade, Luciano, vocês também fazem sucessão patrimonial, assessoram seus clientes, sim, também em investimentos no exterior, por exemplo, offshore, essas coisas, não? Sim. A BigQuest, ela é um grupo, BigQuest Pleno. A Pleno é uma gestora de recursos que a gente tem lá em João Pessoa. E através da Pleno, a gente tem uma corretora internacional, uma corretora americana, muito grande, maior corretora independente dos Estados Unidos, onde a gente temos uma carteira mesmo, uma carteira feita por nós, estruturada por nós, acompanhada por nós, batendo os benchmarking, que são as referências, ou seja, performando bem, numa plataforma muito intuitiva. É incrível a corretora. Então a gente tem esse serviço. A gente também abre empresas offshore lá fora. Se o cliente quiser constituir uma offshore, se o cliente quiser constituir uma holding patrimonial para fazer a sucessão patrimonial, nós também fazemos. Temos uma equipe, um advogado focado nisso. Então, ótimo. Então não é só assessoramento financeiro, né? Também sucessório. Sim. Investimentos fora do país. É muito importante diversificar fora do país, viu, galera? Porque é uma forma de você minimizar o seu risco, né? Assim como investir em vários ativos minimiza o risco. Por exemplo, você tem uma carteira com 20 ações, minimiza o risco, porque se uma das ações quebrar, só foi embora 5% do patrimônio. Também é importante ter diversificação geográfica, né? Porque o Brasil é um país muito inseguro, então é importante ter investimentos fora do Brasil. A gente é bem agressivo nisso, a gente sugere 50-50. Metade fora, metade aqui. 50-50. É um pouco duro agora, a concorrência, vamos dizer assim, com o CDI local é um pouco desleal, né? Mas esse CDI cedendo um pouquinho, hoje a gente está fazendo em torno de 20%. Mas esse CDI cedendo, a gente recomenda 50%. Perfeito. É isso aí, pessoal. Então, temos aqui o Luciano da BigQuest para assessorar vocês lá no Shopping Rio Mar, o escritório dele, né, Luciano? Qual é a torre e o número da sala? É na torre 4, né? As torres novas, salas 309, 11 e 13. 309, 311, 313. Na torre 4. São bem-vindos. Estou esperando sua visita lá. Vou lá tomar um cafezinho. E me diz uma outra coisa, Luciano. Qual é o benefício do associado, só para ele ficar ciente? O associado CIMEP. Veja, associado CIMEP, você tem um benefício. O FII fixo, quando vocês entrarem em contato e a gente verbaliza isso na nossa primeira reunião, temos uma tabela, onde a gente respeita essa tabela, né, de custo do FII fixo. E para o associado CIMEP, tem uma tabela diferente. Que coisa boa. Muito bom, Luciano. É isso aí, pessoal. Gostei desse aí do FII fixo. Parabéns, Luciano. Porque o que nós vemos na maior parte das corretoras é um desalinhamento de interesse, né? O cara tem um produto, quer vender, não é um produto bom, mas ganha uma comissão mais gorda e isso acaba prejudicando a pessoa que está sendo assessorada por essas corretoras que praticam esse tipo de remuneração que vai de encontro ao interesse da pessoa que está investindo. Vocês estão de parabéns.
Gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso CIMEPcast. E eu vou trazer você mais vezes aqui para a gente discutir outros assuntos. Discutir renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, ETFs, investimentos no exterior. E é isso, pessoal. Ó, vamos fazer sobrar dinheiro e investir. Pense que você tendo dinheiro, você tem liberdade. Se você tiver num emprego ruim, você pode sair. Se tiver num plantão ruim, você pode sair. Não precisa dar o plantão no final de semana se você tiver dinheiro. É verdade. Que pode lhe remunerar. E é real. Então, isso é real. Se você, por exemplo, lá na frente encher o saco, não quiser ser mais médico, quiser trabalhar com jardinagem, você pode. Pode trabalhar com pintura. Você tendo dinheiro, você tem liberdade financeira. E investir é abdicar do consumo e do prazer hoje para ter muito mais prazer e consumo no futuro. Eu, pelo menos, acredito dessa forma. E também a questão previdenciária, né? Não coloque o seu futuro na mão de político. É verdade. E é isso. Luciano, eu vou te dar um minuto aí, obrigado, final, para tu falar o que tu quiser. Olha, eu agradeço, foi ótimo. Eu acho que o meu pedido aqui, antes da gente entrar no ar, é que essas palavras e essa conversa possam acessar alguém e possa fazer a diferença na vida de alguém. Eu posso lhe dizer que, claro que dinheiro não é tudo, mas a gente precisa ser responsável, né? E a gente precisa, sim, ser diligente, porque nós temos responsabilidade não só com a nossa vida, e muitos com a sua família, né? Muitos são provedores, né? E que a gente não precise não só depender do governo, mas também não depender dos filhos. E que a gente tenha dignidade, e que não só dignidade, que a gente possa, lá na frente, inclusive, ter qualidade, sabe? Poder viajar, poder curtir, né? Uhum. Digo para você, para te encorajar, a gente tem médicos que iniciaram lá com 100 mil e que não sabiam o que fazer e não acreditavam, e hoje tem 2 milhões e meio. Eu legal. Tenho mais de um caso. Se eu puder contar aqui, para perto de 10. Entendeu? Tô falando de 2 milhões para cima. De 1 milhão tem um bocado. Então é possível, porque o dinheiro rende. Isso é real, experimente isso, entende? É o convite que eu faço para você. É isso, e comece o mais cedo possível, porque o tempo é o fator que mais potencializa o investimento. É verdade, é o tempo. Comece hoje, agora, não deixe isso para vou pensar, vou estudar, não. Verdade. Procura logo o Luciano para resolver logo essa parada. E é isso, pessoal, dinheiro não traz felicidade, mas a falta traz. Então, reflitam sobre isso. Procurem Luciano e vamos para cima. Vamos ter um futuro digno, de muita fartura, né, Luciano? Verdade, abundância. E muita abundância. Obrigado a todos aí pelo podcast, por assistirem. Até a próxima. Voz, presença, sindicato. Um abraço. Um abraço.